Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Acredito que todos temos sido desafiados por esses princípios de doutrina bíblica, eclesiologia forte, né, que o apóstolo Paulo está pegando duro muitas vezes na igreja de Corinto. Eu creio que todos nós temos sido aqui direcionados a uma percepção mais madura da nossa vida como igreja, da nossa adoração, do nosso culto. E não será diferente com o capítulo 15, porém o apóstolo Paulo agora ele vai mudar o tom da sua conversa com a igreja de Corinto. Mas antes, eu quero lembrar com os irmãos, todos nós que mexemos em computador, dificilmente alguém aqui não tem um computador em casa. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a mexer em computador é que você tem que colocar nele um antivírus, né? Sim ou não? É isso mesmo? E a gente fica até meio ressabiado quando com os antivírus gratuitos, né? Será que eles vão fazer tudo que a gente precisa? E eles mesmo, se você ler lá as especificações, eles vão dizer assim, ó, nós faremos o nosso antivírus gratuito, ele vai proteger seu computador até certo ponto, mas se você quiser uma proteção completa, você tem que pagar. Ele vai proteger até um certo limite. Os seus arquivos ficarão protegidos até um certo ponto. Mas ainda assim, a gente normalmente parte para esses gratuitos, não abrimos mão deles, né? E colocamos lá em nossos computadores. O negócio é que os vírus que entram pela linha telefônica, pelo Wi-Fi, pelas redes públicas, enfim, tantos caminhos aí que as pessoas criativas, e uns criam esses vírus para danificar os nossos arquivos por brincadeira, querem destruir o que você tem apenas por uma brincadeira de péssimo gosto. E outros querem destruir mesmo, porque, se possível, eles destruiriam você por detrás do computador. Né? E vão fazer isso com maldade mesmo, para acabar com o teu sistema, para acabar com aquelas coisas importantes que você tem guardadas no teu disco rígido. Então, um programa antivírus ele é projetado para descobrir e exterminar aquele vírus, aquela informação destruidora que vai ali danificar seus dados e ele vai, então, limpar seus arquivos, seus documentos, deixando o seu computador protegido. Todo tipo ou todo arquivo ou programa, né, que vai requerer a atenção do seu computador, esse antivírus ele vai lá, ele vai examinar, ele vai verificar para que a sua máquina, então, não contenha nada destrutivo. É muito interessante o comportamento do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Em particular, no capítulo 15, parece que Paulo está usando aquele antivírus de última geração, com todos os recursos e propriedades, para vasculhar a igreja de Corinto, porque tem tanta informação que tem poder de corromper, de destruir, dentro já com capacidade de contaminar a igreja de uma forma tão forte, que ele vai agora no capítulo 15, a primeira parte, dos versos 1 a 11, o apóstolo Paulo vai usar o antivírus. Aquele que nenhum de nós talvez conseguisse pagar. Ele vai usar o antivírus que tem aquela ferramenta que vai vasculhar tudo que tem na nossa vida e vai tirar da frente, vai eliminar, vai extinguir, vai destruir qualquer coisa que possa contaminar uma vida cristã autêntica, saudável, convicções firmadas em Jesus Cristo, uma fé salvadora, uma fé transformadora. O apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, ele vai, agora nesses primeiros versos, com este objetivo, com o antivírus chamado o Evangelho de Cristo. Ele vai escanear a igreja de Corinto para erradicar essa capacidade que eles têm de corromper a sã doutrina,
com coisas que não produzem, que não edificam, que não produzem nada que nos aproxime do Senhor. Mas antes de atacar, então, este assunto fortemente, e na verdade o grande problema que vamos ver melhor na semana que vem, no verso 12 em diante, que os crentes resolveram achar que a ressurreição de Cristo não era tão importante. E Paulo começa a atacar esse assunto, passando o antivírus do Evangelho na vida daquelas pessoas, ou para tratar este assunto. Mas eu gostaria que os irmãos, então, acompanhassem comigo os versos 1 a 11. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo usou esse antivírus. Diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Amém? Oremos. Mais uma vez, Pai Santo, rendemos-te graças por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, mediante a obra do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra, aplicá-lo, ó Deus, à nossa vida, nos alegrarmos, ó Deus, com essas verdades salvadoras. Eu te peço, ó Deus, pela vida de cada um aqui, se há alguém aqui que ainda não tomou uma decisão real, ó Pai, ao lado de Cristo Jesus, reconhecendo que é pecador e que o Senhor Jesus Cristo é a solução, é o Salvador de Deus para a nossa trágica situação de pecadores. Ó Pai, que reconheça isso esta noite e que saia daqui afetado, transformado, alcançado pela salvação que vem de Jesus Cristo. Assim eu te peço, ó Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Três verdades fundamentais do Evangelho são apresentadas nesses versos, em particular, do 1 ao 11. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele vai tratar o Evangelho como a resposta de Deus na nossa cultura, o antivírus, capaz de tirar da nossa mente e do nosso coração toda a informação corrompida, tudo que nos afasta, que tira os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Fé essa que nós recebemos pela graça de Deus, não por obras. Recebemos pela graça porque, como pecadores, éramos completamente incapazes de lidar com esta culpa e com esse estado de perdido e morto que somente a salvação promovida por Deus através de Jesus é capaz de solucionar e tratar. E Paulo responde a toda essa problemática que começou no capítulo 1. Nós temos aprendido grandes lutas que o apóstolo Paulo tem com aqueles crentes de Corinto, que têm se desviado da simplicidade do Evangelho e se apegado a todo tipo de informação religiosa, espiritualizada,
que não tem promovido edificação na igreja, mas tem causado todo tipo de divisões e aflições no meio do corpo. E Paulo diz, olha, o remédio para isso é lembrar vocês sobre o que é o Evangelho. Que interessante. Que interessante. Um rápido resumo, nós vamos entrar em mais detalhes, mas 3 verdades fundamentais são destacadas aqui nesses versos 1 a 11 sobre o Evangelho. A primeira delas é que, nos versos 1 a 2, nós vemos que o Evangelho é a única mensagem pela qual as pessoas são salvas. Irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Essa semana eu ouvi, não sei se vocês viram, e eu trataria como fake news, uma notícia falsa, se não tivesse centenas de pessoas no outro lado ouvindo o que uma pessoa dizia, aos gritos, mencionando o nome de Jesus, de Deus, dizendo que, olha, o nosso Senhor Jesus Cristo é travesti, amém? E aquela multidão gritando amém. E felizes da vida. Porque aquilo ali estava trazendo para eles um alento para a culpa do pecado que só o Evangelho pode tirar. Outros grupos se apegando ao fato de que não há pecado. Não há pecado, você tem que vir para a igreja, porque a igreja evangélica é o local de pessoas boas, pessoas legais, e aqui nós temos que nos ajudar, porque nós somos muito unidos em amor, não sei de quem, porque o de Deus vai sempre apontar para o nosso pecado. E estou lidando aí com uma situação delicada, com muitos crentes vindos de outras igrejas ali em Estiva, pessoas queridas que a gente ama muito, mas tendo que desconstruir uma estrutura de uma igreja evangélica sem evangelho. Porque primeiro a gente tem que mostrar que nós somos pecadores. E pessoas com 5, 10 anos de igreja sem a menor percepção, ouvindo pela primeira vez que nós somos pecadores, e é por isso que nós precisamos da cruz de Jesus Cristo. O nome disso é Evangelho. Então o apóstolo Paulo fala, o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, é uma verdade completamente contemporânea. No século I é a verdade do século XXI. O Evangelho é a única mensagem pela qual as pessoas são salvas. O Evangelho imediatamente aponta para o meu pecado. E, simultaneamente, ele aponta para a solução do meu pecado, que é aquilo que Deus providenciou enviando Jesus Cristo para morrer e ressuscitar, porque todo aquele que nele crê não vai perecer eternamente, mas terá a vida eterna. Isso é Evangelho. Nos versos 4 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é a mensagem baseada unicamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Aquele então que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que foi sepultado e que literalmente e fisicamente ressuscitou dos mortos no 3º dia. E além dos apóstolos ainda apareceu a 500 pessoas, para que ficasse um fato consumado, testemunhado por centenas de pessoas de que o Messias, conforme foi prometido no Antigo Testamento, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, como ele mesmo anunciou na sua vida pública, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Enfim, o apóstolo Paulo, nos versos 9 e 10, vai dizer que o Evangelho são as boas novas. Boa nova por quê? Por que uma pessoa, gente boa, a beça, que vai à igreja, faz tudo bacana, ajuda os outros, super legal, uma pessoa dessa não precisa de boa nova. Ele é super joia. Um pecador precisa de boa nova. O pecador precisa urgente de uma boa notícia, que se ele for para a Bíblia, ele vai ver que o pecador, sem Cristo, ele está morto em pecados e delitos. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Eu preciso dessa boa nova. Então o Evangelho são as boas novas sobre a graça de Deus que veio ao nosso encontro, de um Deus amoroso que nos alcançou e que diz às pessoas a única maneira pela qual elas, como pecadores indignos, podem sim experimentar o perdão dos seus pecados. É isso que o apóstolo Paulo vai começar a tratar neste riquíssimo capítulo 15, que veremos até o final desse mês. Riquíssimo. Mas, em particular, ele está
tratando o problema inicial, dizendo: vou lembrar a vocês algo que eu acredito que vocês creem porque vocês já ouviram de mim. Mas eu vou refrescar na cabeça de vocês, porque vocês estão perdidos em devaneios, interesses dos mais diferentes, e Cristo e o que Ele fez por vocês está vindo num segundo, e terceiro, quarto lugar, e é por isso que vocês estão com esse monte de informações corrompidas na mente e no coração de vocês. Então, meus irmãos, o ponto central é que o Evangelho de Cristo aponta para a salvação do pecador, que sem a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, essa história de Jesus morreu e ressuscitou seria apenas uma lenda, um mito religioso. Nós estamos cheios deles. Quantos mitos religiosos, até mesmo dentro de muitas igrejas evangélicas, que ouvi essa semana, uma pessoa, membro da nossa igreja em Estiva, que foi procurada por uma pessoa da igreja anterior dela, dizendo: olha, vocês estão te enganando. A salvação não é pela graça, a salvação é pela lei. Obedeça a lei que você está salvo, está salva. Eles estão te enganando. Dá para acreditar? E o que é pior, uma igreja evangélica da cidade, porém judaizante. Então, meus irmãos, não estou lidando com nenhum assunto que não seja para aqueles que estão de fato vivendo a vida cristã e não apenas vindo à igreja domingo. As verdades sobre a morte e ressurreição de Cristo, essa verdade não é lenda, não é mito. Mas é o motivo pelo qual nos ajuntamos aqui. E Satanás é o grande interessado que esta afirmação gloriosa das boas novas da salvação para nós seja apenas uma frase que eu aprendi há muito tempo, que não mais me impacta como me impactava quando eu entreguei meu coração a Jesus. Esse é o grande interesse do diabo. Que isso para mim também seja uma lenda. Mas a ressurreição de Cristo, ela é o clímax da mensagem do Evangelho. Ela é o apogeu das boas novas do Evangelho. Mas é exatamente isso que a igreja de Corinto está minimizando. Que alguns crentes de Corinto estão completamente distraídos com os falsos ensinos, com a conversa de um, conversa de outro. Estão se distraindo dos fundamentos do Evangelho e simplesmente estão deixando de lado, estão questionando o clímax, o ápice do Evangelho, que é o fato de que Jesus Cristo morreu por nós, mas também ressuscitou, nos dando uma visão perfeita da nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, simbolizado na sua morte, morremos com Cristo na cruz, e depois de Cristo, ressuscitamos como novas criaturas com Jesus Cristo, para um dia estarmos eternamente com Ele em glória. Amém? Sabe qual é o nome disso? Evangelho. Evangelho é o nome disso. É por isso que no verso 1 o apóstolo Paulo, ele vai dizer: quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Aqueles crentes precisavam compreender que o evangelho não era apenas uma doutrina de igreja para ser aprendida. Não era um dogma de igreja para ser decorado, mas era o poder de Deus para a salvação do pecador, como está lá em Romanos 1, verso 16. O Evangelho é também aquela mensagem que agradou a Deus que fosse pregada. O verso 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz assim: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação do Evangelho. Interessante o apóstolo Paulo precisar chamar a atenção, o que me chamou muito a atenção aqui, é dizer: eu vou lembrar para vocês, porque é uma coisa que eles já deviam estar cansados de saber. Na verdade, o apóstolo Paulo afirmava que eles já sabiam, que eles já confessavam crer naquilo, mas não viviam como quem cresce no Evangelho. É bem dentro daquela ideia de que não está suficiente crer no Evangelho. Eu preciso de mais coisa. Aí eu começo a procurar quem fale alguma coisa que me dê um pouco mais de adrenalina espiritual.
Quando o Evangelho já não é mais o centro da minha vontade espiritual, da minha alegria espiritual, aí eu começo a procurar coisas não bíblicas, começo a procurar algumas descobertas aí de alguma igreja, de algum grupo que vai falar alguma coisa que eu não aprendi ainda, porque quando eu começo a perceber que o meu problema de pecado não é o maior problema, e sim a minha curiosidade, as minhas ansiedades espirituais, esse é o meu maior problema, quando o meu pecado não é a minha maior crise, que me coloca na contramão da vontade de Deus, que tira de mim a santificação, que retira de mim o contentamento, a alegria de uma vida com Cristo, eu começo a achar que a alegria está em fulano rir para mim, não rir para mim, de falar comigo, não falar comigo, eu começo a achar que isso é o motivo da minha alegria, de fato, o Evangelho se torna algo insuficiente. Então o apóstolo Paulo diz, eu vou lembrar para vocês aquilo que é mais do que suficiente, para que vocês possam ter uma perspectiva correta e não rejeitem as verdades espirituais que envolvem a salvação de vocês. E daí vem a afirmação do verso 2, que diz que por meio deste Evangelho, vocês, nós, os coríntios e nós, são salvos. Irmãos, o Evangelho é o fundamento sobre o qual nós devemos permanecer. São sobre as verdades evangélicas que nós devemos estar, e não simplesmente com uma identificação religiosa, com denominação, com grupo, com que seja, mas devemos estar identificados completamente com o Evangelho, porque o Evangelho é o único meio para termos perdão de pecados, para termos a redenção. A rejeição do Evangelho é sinônimo de condenação, de perdição eterna. Tratar o Evangelho como uma coisa que não me é tão importante, ou achar que ou minimizar como os coríntios faziam ou fizeram, é sinônimo também de perdição eterna. Os coríntios são fortemente confrontados com o fato de já terem recebido e crido nesse Evangelho. Só que isso só seria comprovado, um fato verídico, se eles permanecessem no Evangelho. O Evangelho só seria visto neles se eles estivessem vestidos com o Evangelho. Caso contrário, diz a segunda metade aí do versículo, vocês têm crido em vão. E esse crido em vão não está falando nada de perder a salvação, não. Está dizendo, vocês ouviram a doutrina, vocês ouviram o Evangelho, repetiam até, mas nunca creram. No momento que vocês foram desafiados a viver e permanecerem no Evangelho, vocês preferiram as vãs filosofias, a conversa dos falsos mestres aí da igreja de Corinto, em vez de se agarrarem ao fato da mensagem evangélica que aponta para o seu pecado, mas aponta também para a solução de Deus para o meu pecado, que é Jesus Cristo, vocês preferiram aquilo que não incomodava, que não lhes afligia, que não lhes impunha confissão de pecados e mudança de hábito, mudança de direção. Vocês preferiram o fácil, mas Deus foi pelo caminho mais tortuoso, entregando o seu Filho por vocês. Esses que envolvem negação de si mesmos e uma submissão à vontade de Deus, esses vocês não querem. Então, na verdade, vocês nunca creram, se vocês não permanecem no Evangelho que vocês ouviram. Agora, então, o Evangelho será mais minuciosamente relembrado, sendo que daqui em diante veremos que a ênfase vai recair fortemente na ressurreição, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A primeira parte do verso 3 diz assim, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Irmãos, os coríntios, eles estavam já, uma das maneiras que existe para você atacar um sistema, uma liderança, é você tentar atacar a autoridade do líder. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Eles atacavam fortemente o apóstolo Paulo desde o capítulo 2, dizendo que a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, as boas novas do Evangelho, era simplista. Não sei se vocês lembram disso. Simplista. Apóstolo do que você é, rapaz? A mensagem que você prega é Evangelho. Que Evangelho? Nós somos estudiosos, nós cremos na filosofia de Sócrates, de Platão, que era a cultura grega local ali, mesmo sendo os crentes dentro da igreja.
Não é possível que seja só isso. Muito tempo atrás, muito tempo mesmo, mais de 15 anos atrás, eu vi uma pessoa aqui na igreja que virou para mim certa vez, botou a mão na cadeira assim, lá embaixo. Não é possível, pastor, que seja só isso para ser salvo. Eu preciso me arrepender e crer no Evangelho, que Jesus morreu por mim. Não é possível. É só isso. Eu falei, irmã, é só isso, acredita. Não, mas não é possível, tem que fazer alguma coisa. Inquieta demais, porque ela tinha que fazer alguma coisa para poder valorizar um pouco o Evangelho, ajudar um pouquinho o Evangelho. Mais ou menos isso que aquelas pessoas estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha gente, não estou falando nada da minha cabeça, não. Não estou falando nada que eu descobri ou que eu achei. Eu estou transmitindo para vocês, primeiramente, o que eu recebi da parte de Deus. Não é da minha cabeça, não. Veio do Senhor. E o que ele diz? Cristo morreu pelos nossos pecados. E segundo as Escrituras, sem dúvida alguma, é uma menção lá em Isaías 53, que apresenta o sacrifício do Cordeiro, segundo as Escrituras. Sem dúvida, o apóstolo Paulo está lembrando disso aqui, quando ele menciona por 2 vezes, segundo as Escrituras. Ele está dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Amados, nós estamos tão acostumados com essa frase curtinha, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, que a gente pode ouvir esta frase e não nos incomodar mais. Ah, Cristo morreu pelo meu pecado. Vamos no shopping amanhã? Na mesma sentença, com muita facilidade. Isso é dramático. Mas o fato de sermos capazes de fazer isso não muda o fato do quanto esta afirmação, quanto ela continua dizendo, Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, como devem ser terríveis os nossos pecados, para Deus fazer o que fez, para que fosse necessário essa morte terrível do seu Filho pela nossa salvação. Pensa aí, quão terrível é o meu e o teu pecado, para que Deus tenha tido como solução, a única solução, para a minha salvação, para que eu não estivesse perdido por toda a eternidade no inferno. A única solução, porque o meu e o teu pecado tem esse potencial de nos levar para este rumo natural que o homem sem Deus está indo. A única solução era Deus entregar seu Filho numa morte horrível, horrível. Isso está nessa frase, Cristo morreu pelos nossos pecados. Uma frase que já não nos incomoda normalmente, a não ser que a gente seja confrontado com uma afirmação como essa. Contraponto disso, esse ato extremo e definitivo da parte de Deus é o que garante a nossa redenção e a nossa justificação. Nada mais seria capaz de resolver o problema do nosso pecado a não ser esse ato terrível de Deus entregando o seu Filho da forma como foi entregue pelo meu e pelo teu pecado. Então, o que Jesus Cristo realizou na sua vida pública, curando enfermos, libertando pessoas de demônios, de espíritos demoníacos, restaurando vidas, tudo isso está alicerçado na sua morte e na sua ressurreição pelos nossos pecados. Cada ato do Senhor Jesus em nossa direção, desde a nossa salvação até todo este relacionamento que temos com Deus através de Jesus Cristo, tudo passa pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Mas o texto continua no verso 4. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo ele foi sepultado. Esses detalhes são curiosos e passam muito desapercebidos em nossa leitura, mas não deviam. O fato do apóstolo Paulo dizer com esse detalhe, olha, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e ele foi sepultado, parece óbvio, mas aqui o apóstolo Paulo está reafirmando a realidade plena da morte do Senhor Jesus. Não é um mito, não é uma história. Houve necessidade de morrer e ser sepultado. Jesus esteve realmente morto e colocado numa sepultura definida e conhecida da sociedade daquela época.
para que não houvesse dúvida de que o Cordeiro foi morto, para que eu e você não lêssemos a frase Cristo morreu pelos nossos pecados como se fosse uma frase já que não tem mais importância. O fato é que a história não acaba aqui. Se a história de Cristo acabasse na sepultura, as boas novas do Evangelho seriam uma balela. Se a história de Cristo acabasse ali, naquele momento tão lembrado aí nas datas religiosas da nossa cultura, não haveria nem sequer cristianismo, porque nós dependemos da morte e da ressurreição de Cristo para que possamos ser chamados de cristãos, aqueles que vêm depois de Cristo. E na sequência vem a informação que ele ressuscitou no terceiro dia, mais uma vez, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos 12. Irmãos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é apenas uma doutrina, não é apenas um conceito, um dogma. A ressurreição de Cristo é a mensagem de uma realidade que foi vista. Apareceu aqui, apareceu ali, apareceu lá, pôde ser testemunhada. Sua ressurreição, assim como sua morte por nossos pecados, são fatos. É muito cruel, é uma lembrança cruel, eu sei que é, para mim também. Eu me ver em vários momentos da minha vida, do meu dia a dia, perdão, lembrando o quanto eu preciso ir para as Escrituras, orar mais, buscar uma vida santificada, reconhecer áreas de pecado. Por que eu lembro mais dessas horas quando alguma crise surge? Por que eu lembro que eu preciso ser o crente que eu preciso ser? Quando as coisas começam a dar errado. Por que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, por que o Evangelho começa a ter significado para mim quando eu começo a ver o prejuízo que o meu pecado causou em minha vida? Está causando na minha família? Por que eu preciso lembrar da cruz, do sacrifício vicário, da morte, da ressurreição de Jesus? Quando eu fico doente ou meus fracassos me engolem. É um drama pensar nisso, mas é uma verdade que nós não podemos nos esconder dela. É por isso que santificação não é uma opção. Santificação é uma ordem bíblica. Caso contrário, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, vai ser um mito igual para um monte de gente por aí. A diferença é que eles não conhecem Cristo Jesus como nós temos conhecido. Aí o apóstolo Paulo diz nas Escrituras para os crentes coríntios e para nós: se vocês permanecerem nisso, tudo bem, mas se não permanecerem, a fé que vocês têm tido é vazia, é vã. Que sério isso. Que sério. Essa ressurreição de Cristo Jesus, ela transformou completamente a situação do relacionamento entre Deus e o homem. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, morrer, todo mundo sabe o que é morrer, mas o fato de Deus ter ressuscitado os seus e garantido vida eterna para aquele que crê na obra de Cristo Jesus em seu favor, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, isso afeta completamente, irmãos, o relacionamento do homem com Deus. Porque de agora em diante, eu crendo na obra de Cristo completa, não somente na sua vida, mas na sua morte e ressurreição pelo meu pecado. E se o meu pecado, se a minha vida, quando eu criei em Jesus Cristo, foi sepultada com Cristo, no fato do seu sepultamento, e eu voltei com Cristo numa nova vida no fato da sua ressurreição, meu relacionamento com Deus não pode ser mais o mesmo. A ressurreição garante a transformação que eu e você devemos ter. A morte também. A morte também garante, se eu estou em Cristo, que algumas coisas, ou melhor, algumas coisas, como nós somos tendenciosos.
Que a velha vida sem Cristo tem que ter morrido com Cristo, porque não foi só um pedaço de Cristo que morreu na cruz. Foi o Filho de Deus, com a obra completa de Deus, indo o seu Filho e morrendo por nós. Então, não tem como eu matar só o que eu não gosto da minha vida. Tem que morrer tudo. Sem Cristo, tudo. Para que possa nascer também um todo com Jesus Cristo. E aí no verso 6 o apóstolo Paulo vai destacar que desses 500 que viram Jesus ressurreto, a maioria deles ainda estava vivo neste acontecimento, neste momento aqui. E atestavam o fato da ressurreição, cumprindo então o propósito do Evangelho, que era que Cristo morresse e ressuscitasse. Depois, no verso 7, a gente vê que depois de ter sido visto por Tiago, seu irmão, e todos os apóstolos, surge um momento glorioso para o apóstolo Paulo. O texto diz que agora o Senhor Jesus aparece também ressurreto ao apóstolo Paulo. E os versos 8 e 9 dizem assim: depois destes, Tiago, os apóstolos e os 500, como a um, ou melhor, depois destes apareceu também a mim, como a um que nasce fora de tempo. Irmãos, isso aqui é espetacular. É espetacular. Quem tenta botar Jesus e os atos de Deus numa caixinha de sapato, dizendo que tem que ser assim, cheio de como a gente gosta de tentar dizer para Deus o que Ele tem que fazer, né? Aí Deus vai e aparece ao homem mais improvável da história do cristianismo. Vai o Senhor Jesus Cristo, aparece a Saulo no caminho para Damasco, o derruba do seu veículo, do seu transporte, e aparece o Cristo ressurreto a Paulo. Que coisa espetacular! Como um verdadeiro apóstolo, ele precisava constar no seu currículo que ele foi uma testemunha de Jesus Cristo. Mas nesse aspecto em particular, ele diz que ele foi como um nascido fora de tempo. Todos os outros já tinham visto Cristo. Aí agora me aparece lá, distante, num outro momento, num outro contexto, me aparece o Senhor Jesus Cristo a Paulo, e dentro do contexto de que a tarefa de um apóstolo era atuar no período fundacional da igreja de Cristo, da igreja de Deus. Isso era, sem dúvida alguma, esse chamado de Paulo foi a contramão de todos os outros, não tinha nada a ver com o chamado dos demais apóstolos, foi o contrário de tudo isso, ele era o exato oposto de um apóstolo dentro da caixinha. O apóstolo Paulo era o oposto do oposto. Ele diz, inclusive, né? Ele diz que ele não é digno de ser chamado apóstolo, e por consequência ele é o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele no seu desejo sincero, mas completamente errado de proteger a lei, ele invadiu a casa dos cristãos enquanto Saulo e tirava os cristãos de dentro de casa e os matava na rua, para que as pessoas, vendo o que acontecia com os cristãos, não seguissem o Cristo que estava sendo pregado. Este homem tem plena consciência do seu pecado, mas total convicção do que representou a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu com Cristo na cruz. O assassino de cristãos morreu com Jesus Cristo na cruz. Aquele que confessou o seu pecado por ter perseguido a igreja de Cristo morreu com Cristo Jesus. E ressuscitou também com Cristo. Naquele caminho para Damasco, o improvável, aquele que chegou por acidente, Deus levantou Paulo para ser aquele que também, de forma muito eficaz, estaria trabalhando na edificação da igreja de Cristo Jesus. Agora, no versículo 10, a gente vê, irmãos, ou veremos o impacto do poder do Evangelho e o significado da ressurreição.
Ou seja, o fato de nós sermos chamados da morte para a vida. O texto diz, o verso 10, pela graça de Deus sou o que sou. Irmãos, repito, Deus convocar para ser justamente esse perseguidor, o mais improvável das pessoas, é algo que realmente só se identifica com a graça de Deus, com toda a sua soberania, com toda a sua glória. É bastante importante a gente destacar a compreensão que o apóstolo Paulo tinha da graça recebida. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos repensar. Esse verso 10 me fez pensar muito. A gente fala com muita facilidade, né? E é uma doutrina bíblica que nós insistimos, porque ela é maravilhosa. Mas a mesma facilidade que a gente se distrai do valor da afirmação Cristo morreu pelos meus pecados, a implicação disso, a gente também muito facilmente minimiza e se distrai para o significado de que fui salvo pela graça de Deus. O apóstolo Paulo não aconteceu isso com ele, não. Nós não matamos ninguém, nós não perseguimos cristãos, mas no que diz respeito a ser pecadores, a nossa posição com a de Paulo é de mortos do mesmo jeito. Paulo tinha uma percepção tão grande da graça divina, da graça que o alcançou, que ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amados, ele não queria de forma alguma desperdiçar tal graça. Ele sabe muito bem de onde Deus o tirou. Essa é uma frase que eu falo muito comumente aqui. Lembre-se, quer reavaliar a sua vida com Deus, quer valorizar o tempo que você está aqui e não vir para cá automaticamente porque é dia de culto. Lembra de onde Deus te tirou. Pensa onde você estaria se Deus, com a sua graça, não tivesse te alcançado. Lembra de tudo isso. E confesse a Deus se tiver que confessar e comece de novo. Quantos desses jovens, quantos de vocês já não ouviram falar isso? É isso que Paulo está dizendo. Eu não vou desperdiçar a graça que eu recebi. Amados, a graça do Deus vivo, essa graça que nós recebemos, não tem nada mais eficaz nos seus efeitos do que essa extraordinária graça. Nada. É por isso que ele diz, a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amados, a graça dá poder e capacita o agraciado, o que recebeu tal graça, que é um favor que eu não mereço. Isso aconteceu da parte de Deus para mim, me dando o perdão de pecados e a salvação. Eu nunca vou ter mérito nisso. Aí Deus vai com a sua graça e me salva, me resgata, me liberta, me justifica, me contempla com bênçãos espirituais e promessas espirituais. E eu continuo vivendo a vida cristã de acordo com a minha agenda. O apóstolo Paulo está dizendo, não. Essa graça que eu recebi é o que me capacita para o engajamento, para a dedicação às coisas do Senhor, para o envolvimento na obra do Senhor, até para os sofrimentos por causa de Cristo. Para o apóstolo Paulo, meus irmãos, o trabalho dele, o serviço dele, não era um fardo que se contrapunha à graça de Deus, de forma alguma. Mas todo o trabalho, toda a dedicação, a luta pelo Evangelho, por um testemunho fiel de Cristo e por ir de encontro fielmente aos propósitos do seu chamado, era apenas uma maneira de expressar sua gratidão, expressar o seu contentamento, a alegria pela misericórdia recebida. Por isso que ele diz, pela graça de Deus sou o que sou. Amados, nós desperdiçamos muito facilmente a graça que recebemos. As coisas que nos tiram do foco, coisas que algumas vezes, sim, não estou dizendo que todas elas são sem valor, não. Tem coisas que surgem no nosso dia a dia importantes, mas o problema está na nossa definição de importante. A graça de Deus, ela é completamente imensurável, incomparável, ela é extraordinária. O que temos feito com a graça que recebemos? Nos tem sido inútil? Ou útil apenas quando a minha agenda permite? Quando os meus interesses convergem?
quando as minhas simpatias estão bem atendidas. Mas a graça de Deus continua sendo graça. Porque se nós sairmos de debaixo da graça de Deus, estamos completamente aniquilados. Por isso que no verso 11 o apóstolo Paulo ele completa dizendo, olha, o que importa é que o Evangelho seja pregado. Este Evangelho. É este Evangelho que nos protege de nós mesmos. É esse Evangelho completo que nos permite viver neste mundo sem permitir que essas coisas que corrompem o nosso disco rígido venham e estraguem o nosso relacionamento entre nós e com Deus. É a mensagem do Evangelho que o tempo todo mostra que eu sou pecador, mas que Deus, pela sua graça, providenciou um Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo, no verso 11, diz, importa que ela seja pregada por quem quer que seja, desde que creia, para que as pessoas, então, possam reconhecer a graça, o amor e a bênção do Evangelho em suas vidas. Então, amados, o Evangelho, sem dúvida alguma, é o anticristo, ou anticristo. Que bom que vocês estão acordados. O Evangelho é o antivírus. Não posso nem dizer que foi de propósito. O Evangelho é o antivírus providenciado por Deus para nos proteger da nossa autossuficiência, do nosso orgulho espiritual, da nosso sentimento de autojustificação, muito triste quando a gente faz isso. Deus fez tudo por mim na cruz, eu digo, eu peco por causa disso. Eu fiz aquilo que é pecado, mas eu fiz por causa disso. E começo a procurar justificativas mundanas, terrenas e carnais, quando tudo foi realizado no Evangelho. Tudo. Isso me traz até, por algum tempo, até eu começar a colher as consequências do meu pecado, que começa a doer em mim, isso até me satisfaz temporariamente. Mas o Evangelho nos livra do perigo das nossas autojustificativas. Eu quero terminar lembrando que somente o Evangelho tem poder para revelar a grandeza da minha miséria. Somente o Evangelho me desnuda. Palavras bonitas, um evangeliquez interessante. Isso aí dá para disfarçar um monte de coisa, mas a verdadeira mensagem do Evangelho que foi aqui anunciada, essa, sem dúvida alguma, revela a grandeza da nossa miséria enquanto escravos do pecado. Por outro lado, somente a maravilhosa graça de Deus para pagar o preço da minha culpa, entregando Jesus Cristo para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche seus olhos. Meu querido irmão, temos pessoas que nos visitam, que nos dão enorme prazer por estarem aqui. Se há alguém aqui que não ainda entregou seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo que é pecador, está entendendo agora a mensagem do Evangelho com toda a clareza, que somos pecadores, mas Deus providenciou na sua imensa graça um Salvador, e este Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz pelo nosso pecado e ressuscitou, nos dando vida eterna com Ele. Mas há necessidade de reconhecer que houve uma morte. Jesus Cristo morreu e precisamos colocar o nosso coração lá aos pés da cruz. Precisamos que a nossa velha criatura tenha ido com Cristo para a cruz e ali morrido, para que possamos também ressuscitar com Ele, com vida que Ele traz, que Ele dá. Ó Pai querido, em nome de Jesus, se há alguém aqui que está percebendo e entendendo agora a grandeza do Evangelho, entendendo que é pecador, ó Pai, que o Senhor é o Salvador, que Jesus Cristo foi à cruz, ó Pai, para nos dar o perdão de pecados e a vida eterna, está entendendo isso, e que não há nenhum outro meio para que possa ser para que haja essa transformação de morto para vivo, essa mudança no relacionamento contigo, que agora, entendendo isso, não é mais apenas um evento religioso, mas é um relacionamento real, de pai com filho, de súdito com rei, de senhor com servo. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que haja salvação nesta noite,
que haja arrependimento, mudança de vida. Ó Deus querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Não permita, ó Pai, que a expressão Jesus Cristo morreu na cruz seja uma coisa que já nos cansou. Ó Deus, tem misericórdia, o teu filho foi à cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Aquilo foi terrível, ó Pai, somente esse altíssimo preço valia, ó Deus, para poder pagar a minha culpa, o meu pecado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a nos apegar fortemente às verdades evangélicas, a verdade do Evangelho que nos seja completamente suficiente. Que os nossos olhos estejam completamente fixados no autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, que a mensagem do Evangelho nos desnude todo dia para que possa haver confissão de pecados e renovação de vida contigo diária através do perdão que recebemos do Senhor através de Jesus. Ajuda-nos, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, protegida, dirigida para o Senhor. Que as verdades do Evangelho nos confortem, nos renovem. Ó Deus, como é bom saber que se nascemos de novo, o Senhor está em nossa vida. E se o Senhor está em nossa vida mediante o Teu Espírito Santo, ó Pai, o Senhor nos ensina a viver do jeito que o Senhor quer. Seja quais forem os desafios que a vida nos imponha, temos do Senhor o que precisamos para viver, ó Pai, dignamente, com as lutas, com os desafios que a vida nos impõe, nós temos recebido do Senhor o que precisamos. Ó Pai, ajuda-nos a nos alegrar com a boa nova do Evangelho. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pelos enfermos, lembramos da Dani. Ó Pai querido, obrigado, os dias estão passando, a segunda aplicação já aconteceu, o que pedimos em nome de Jesus, continua ali com a Tua boa e poderosa mão, dando para Dani tudo o que ela precisa para todos os dias, seja pela Tua mão soberana, ó Pai, dando a ela o livramento desta enfermidade, seja pela medicação, ó Deus, fazendo o que tem que fazer para que ela fique boa, cremos na Tua soberana providência. Abençoa Serginho, abençoa as crianças, renova Teu favor ali, os demais enfermos da Tua igreja, sê com eles, os nossos idosos, protege, cuida deles. Assim eu te peço, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Mais uma vez eu clamo no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar. Deixe-me apenas corrigir um terrível erro. Temos várias pessoas que nos visitam. Recebam meu abraço apertado. Eu vou para a porta abraçar você. Me perdoe por não ter mencionado vocês aqui. Passou. Me perdoe. Eu abraçarei vocês à porta.